Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem. Já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos é o primeiro conceito aprendido e um dos mais importantes dentro da geometria analítica, considerando que outros conceitos dessa área derivam da ideia de distância entre dois pontos. O que é a distância entre dois pontos? Então, a distância entre dois pontos depende do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Por exemplo, se dois pontos estão em uma reta, a distância é dada pelo módulo da diferença. Então, se estiver numa mesma reta, basta fazer a subtração dos dois valores, né, dos dois pontos, né, módulo da diferença entre eles. Então, basta pegar o módulo, né, então o módulo quer dizer valor positivo, de x menos x0, ou x0 menos x. Tanto faz a ordem, porque ele está pedindo a distância entre dois pontos é módulo, né? Distância tem que ser sempre valor positivo. Então, imagine a situação, seguinte situação em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas que marcam o quilômetro ou posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, passamos pela placa quilômetro 12. Em seguida, passamos pela placa quilômetro 68. Para sabermos quanto andamos, é preciso considerar as duas placas, a do quilômetro 12 e a do quilômetro 68. Desse modo, calculamos o módulo da diferença entre eles, dois pontos, esses dois pontos, para obtermos a distância percorrida assim. Vamos ver que, para saber o quanto andou, basta pegar o módulo da diferença entre 68 e 12. Tanto faz fazer 12 menos 68 ou 68 menos 12, o resultado vai estar em módulo. E o módulo vai dar o valor positivo. Então, 12 menos 68, ou 68 menos 12, vai ter como resultado 56. Nesse primeiro caso, seria módulo de menos 56, então módulo de menos 56 e aqui módulo de 56, os dois resultados, como é valor absoluto, valor positivo, então dá 56. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, agora a gente vai envolver dois eixos, né? O eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. Então, quando consideramos o plano cartesiano, a gente tem que considerar que se for envolver a distância de A até B, a gente tem que considerar uma distância horizontal e uma distância vertical. Essa distância horizontal seria o que foi visto no item anterior. É a diferença entre esses dois valores na horizontal. E a distância vertical seria também a diferença entre esses dois valores na vertical. Então ficaria um triângulo retângulo. Note que na distância entre o ponto A e B existe uma variação tanto no eixo x, que é a horizontal, como a gente fez a diferença desses dois valores, e tanto na vertical, que é a diferença dos valores de y. Então a gente tem que considerar essas duas variações. Veja também que a distância entre os pontos é a hipotenusa do triângulo retângulo formado. Então, para resolver essa questão do triângulo retângulo, basta fazer o teorema de Pitágoras. Então, seria a hipotenusa ao quadrado é igual à soma desse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado. Que Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a fórmula, né, se o ponto A tem coordenadas xa e ya,
e B, XB, YB, é definida pelo comprimento do segmento representado por distância AB e tem a medida determinada por, como era quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, basta pegar onde estava o quadrado, passou como raiz. Então a gente determina essa fórmula, que é a raiz do quadrado das diferenças das coordenadas, né? Coordenada x e coordenada y. Então, como calcular a distância entre dois pontos? Para determinar a distância entre dois pontos no plano, basta substituir corretamente os valores das coordenadas dos pontos na fórmula. Só substituir as coordenadas x, aí fica ao quadrado, né? A diferença das coordenadas x ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y ao quadrado. Então, um exemplo. Então, aqui, ó, x e y do ponto P, x e y do ponto Q. Perceba que na fórmula devemos subtrair os valores das abscissas de cada ponto e em seguida elevar ao quadrado. E o mesmo deve acontecer com os valores das ordenadas. Então, a abscissa são os valores de x, então diferença entre esses dois primeiros valores, e depois das ordenadas, que são o segundo valor de cada ponto. Fazendo a substituição, né, faz a substituição, que é a diferença do 2 menos o menos 3, o 1 menos o menos 11, faz a troca do sinal, né, porque tem um sinal negativo antes do parênteses, fazendo a soma e depois elevando ao quadrado, tirando a raiz quadrada, então a distância do PQ vale 13. Espero que tenham gostado, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.